Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o processo de desglobalização. Então, esse tema, que fique bem claro para vocês, já havia surgido alguns anos atrás, mas até então eu evitava gravar uma aula a respeito desse tema e também abordar com maior profundidade a teoria do processo de desglobalização, porque no meu entendimento o revés que estava ocorrendo no processo de desglobalização, o revés que estava ocorrendo no processo de globalização, a desglobalização, era algo transitório, algo passageiro. Porém, com o passar dos anos e com os acontecimentos mais atuais, de fato há de convir que existe um processo de desglobalização em curso. Ora, se a globalização é o processo de integração política, econômica e cultural existente entre inúmeras nações do mundo, sob o ponto de vista econômico, que fique bem claro isso, o processo de desglobalização seria, vamos dizer assim, um movimento inverso. Não estou com isso querendo dizer que a integração econômica entre os países vai deixar de existir. Não, essa integração econômica continuará existindo, porém, num patamar menor do que aquele que até então existiu até pouco tempo atrás. Eu espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que esse pequeno quebra-cabeça para simbolizar o processo de desglobalização que eu abordarei a partir desse nosso encontro. Então, repare, apenas de uma forma assim ilustrativa, que eu achei esse desenho, essa imagem bastante interessante. Professor, o que estaria causando esse processo de desglobalização? Ora, se nós levarmos em consideração que o processo de globalização, na sua fase embrionária, tem início com a expansão marítima comercial lá no século XVI, de lá para cá ocorreram em alguns momentos situações que geraram uma tendência reversa do processo de globalização. Então, por exemplo, com o término da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos, ao longo da década de 1920, a chamada crise da superprodução do modelo fordista. E essa crise de superprodução, que foi geradora da quebra da Bolsa de Valores
de Nova York em 1929, de certa forma, foi responsável por uma redução substancial das transações econômicas entre inúmeros países do mundo, até mesmo porque a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que desencadeou o que é considerado, para alguns, a pior crise do sistema capitalista mundial vivida até hoje, para alguns, outros já dizem que foi a crise do subprime, que ocorreu lá nos Estados Unidos em 2007, 2008, a crise imobiliária que foi irradiada para outros países, enfim. Mas, com essa grave crise econômica, logicamente que o comércio internacional ele diminuiu. O nível de investimento, não só interno como também internacional, ele diminuiu. Enfim, então nós tivemos um processo de reversão do avanço da globalização que foi determinado por uma grave crise econômica que atingiu os Estados Unidos e, através daquilo que nós chamamos de efeito dominó, foi irradiada para outros países do mundo, contaminando inclusive a própria economia brasileira, que naquela época era muito dependente ainda das exportações de café. Então, aqui nós temos um outro fato importante, a Segunda Guerra Mundial e o processo de desglobalização. Ora, por que a Segunda Guerra Mundial ela contribuiu também para que ocorresse um processo reverso da globalização? Justamente porque a Segunda Guerra Mundial atingiu as mais importantes nações do mundo, afetando de uma forma bastante intensa o comércio bilateral entre inúmeras nações do mundo, até mesmo porque nós temos que levar em consideração alguns aspectos importantes, que é, por exemplo, as indústrias dos países que participaram direta e indiretamente da Segunda Guerra Mundial, priorizando a produção dos chamados artigos de guerra, deixando em segundo plano os bens de consumo. Isso fez com que o volume das trocas internacionais diminuísse. No teatro da guerra, tanto na Europa como no teatro do Pacífico, nós tivemos a destruição de cidades, parques industriais, que também, de certa forma, contribuiu para que não só a oferta de produtos industrializados, bens de consumo, por exemplo, assim como as trocas internacionais diminuíssem. E a Segunda Guerra Mundial, ela traz uma sequela muito grande, que foi a crise social, humanitária e econômica, que, no meu entendimento também, foi de suma importância para gerar a reversão do processo de globalização. Passada a Segunda Guerra Mundial, houve uma tendência crescente do processo de globalização avançar no mundo, visto que os fluxos de investimentos internacionais em outros países aumentaram significativamente, a internacionalização da produção industrial cresceu de forma também significativa, até mesmo porque as grandes empresas sediadas nos países desenvolvidos acabaram se transformando em empresas multinacionais e, posteriormente, transnacionais.
muitas das quais transferindo linhas de produção para os países de menor desenvolvimento, em razão das vantagens comparativas que esses países ofereciam, como, por exemplo, o menor custo da mão de obra, a ausência de leis ambientais rigorosas, a concessão de incentivos fiscais, legislações favoráveis às remessas de lucros ao exterior. Então, poderíamos enumerar outras vantagens comparativas que foram de grande importância e que atraíram essas empresas multinacionais, promovendo, de certa forma, a internacionalização da produção industrial e permitindo, inclusive, que determinados países que até então eram considerados subdesenvolvidos se industrializassem dentro desse contexto, entre o Brasil, entre a Argentina, entre o México, entre a Índia, entre os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, a África do Sul e por aí vai. Então nós tivemos também, dentro desse contexto, uma tendência crescente que foi marcada na segunda metade do século XX, a formação dos blocos econômicos regionais, lembrando que o principal objetivo de um bloco econômico regional é estreitar as relações econômicas entre os países membros, através das trocas comerciais, que são estimuladas pelo fim das barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Claro que os blocos econômicos, dependendo da sua natureza, têm outros objetivos. Então nós tivemos uma tendência crescente da formação de blocos econômicos regionais que, de certa forma, foram e ainda são importantes no fortalecimento de uma economia regional, até mesmo porque o crescimento das trocas internacionais entre os países membros acaba por fortalecer as economias locais. Nós tivemos também o fim da Guerra Fria, no final da década de 1980, a queda do Muro de Berlim, o fim daquele mundo multipolar, o fim do mundo bipolar e o surgimento do mundo multipolar, que foi importante também para uma maior integração dos países que até então pertenciam ao bloco socialista, os países pertencentes ao bloco capitalista. Isso foi de grande importância também para o crescimento das relações econômicas entre esses países. Nós tivemos, com o advento da terceira revolução industrial, o surgimento e desenvolvimento dos meios técnicos, científicos, informacionais, que direta e indiretamente também contribuíram para o aumento dos fluxos de capitais, os investimentos diretos e indiretos realizados em diferentes regiões do mundo, em diferentes países do mundo, enfim. Só que essa onda de globalização, ela vai perder força no início da década de 2000, porque em 2007/2008 nós vamos ter o surgimento de uma crise, a crise econômica mundial, que tem sua origem nos Estados Unidos, com a crise do subprime, a crise imobiliária norte-americana, que contaminou vários setores da economia dos Estados Unidos e foi irradiada para vários países. E acompanhando a crise do subprime lá nos Estados Unidos, tivemos também a crise da zona do euro, sobretudo no início da década de 2010, e essa crise da zona do euro e a crise imobiliária dos Estados Unidos contribuíram para estancar
o avanço da globalização e iniciar uma tendência reversa que deu origem àquilo que nós chamamos de processo de desglobalização. Então, a partir daí, há de se destacar outros fatores que contribuíram para que esse processo de desglobalização avançasse, e nós temos um dos fatores mais importantes, a pandemia do Covid-19, uma pandemia cuja origem ocorreu na China, na província de Wuhan, e que a partir dali o coronavírus se espalhou para vários países do mundo, afetando de maneira muito forte não só as economias locais, como a economia global. Visto que muitos países, para conter a propagação de uma pandemia que matou milhões de pessoas e contaminou centenas de milhões de pessoas pelo mundo, adotaram o chamado lockdown, o isolamento social, atividades produtivas foram praticamente paralisadas, inúmeras atividades produtivas foram duramente atingidas pela necessidade de se conter uma pandemia de forma a evitar uma catástrofe global maior do que aquela que aconteceu. Então, a pandemia do Covid-19 teve um efeito perverso nas cadeias produtivas, porque não só em função do lockdown, mas em razão da paralisação de boa parte das trocas internacionais e também em razão da paralisação dos investimentos feitos por grandes empresas em outros países, nós passamos a perceber que a pandemia ela vai deixar uma sequela econômica que foi o entendimento maior de muitas empresas, de muitos grupos empresariais, de manter suas cadeias produtivas nos países sedes das empresas. Então, você começa a perceber um aumento substancial do retorno dos investimentos que até então tinham sido feitos dentro do contexto da internacionalização da produção, com a transferência de linhas de produção para países de menor custo de produção, países que oferecem as chamadas vantagens comparativas. Então você passa a perceber uma tendência crescente de retorno de muitas empresas para os países sedes, num movimento inverso àquele que até então estava ocorrendo dentro do contexto do processo de globalização. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a repatriação de empresas por parte dos Estados Unidos, empresas que estavam na América Latina, na Europa, principalmente na Ásia, dentro desse contexto em território chinês, podemos assim dizer que é o que mais chama a atenção dentro desse contexto. E nós temos que levar em consideração também que mesmo após, vamos colocar entre aspas, porque a pandemia do Covid-19 está aí até hoje, não fazendo a quantidade de vítimas que fazia, até mesmo porque existem vacinas que foram importantes para reduzirem não só a incidência da doença, mas também a mortalidade causada pela doença. Mas a Covid ela traz como sequela o quê? Um choque na cadeia produtiva. Então, quando a economia, no ano de 2021, começa a dar sinais de normalização, o mundo fica sem peças, sem acessórios, sem componentes, sem matéria-prima, sem navios suficientes e containers suficientes para transportar
aquilo que era preciso para normalizar a cadeia produtiva, e isso também vai gerar um entendimento crescente de que era preciso manter internamente uma cadeia produtiva que pudesse suprir as necessidades das empresas locais, das turbulências que poderiam ser causadas, por exemplo, não só em razão de uma pandemia como foi a do Covid-19, assim como por uma guerra como esta que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, esse entendimento de repatriar empresas, gerar cadeias produtivas verticais dentro do próprio território para reduzir a dependência internacional de insumos, peças, componentes, etc., tem sido também considerado um movimento reverso dentro do contexto do processo de globalização e, sendo assim, contribuindo para o processo de desglobalização. Aqui nós temos o protecionismo comercial. Essa guerra comercial ela ganha força na década passada, principalmente em função da guerra comercial travada pelos Estados Unidos e a China, as medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos, taxando produtos procedentes da China e, consequentemente, as medidas retaliativas adotadas pelo governo chinês para penalizar também empresas americanas que exportam para a China, e dentro desse contexto da guerra comercial acaba entrando a União Europeia, e o que nós vivenciamos atualmente é um crescimento do protecionismo comercial, do protecionismo econômico, e esse crescimento do protecionismo comercial, ele vai na contramão do processo de globalização. Então é um outro aspecto que é preciso ser entendido dentro desse contexto que está desencadeando o processo de desglobalização no mundo. Aqui nós temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também dentro desse contexto, porque a Rússia, por exemplo, é uma grande fornecedora de carvão mineral, gás, petróleo, detém uma das maiores reservas mundiais de petróleo, possui a maior reserva mundial de gás natural, possui gigantescas reservas de carvão mineral, fontes de energia de origem fóssil, e a Rússia, pela grande extensão do seu território, também figura como uma grande produtora de determinadas commodities agrícolas. E a Ucrânia, ela se destaca também, dentro desse contexto, por ser uma grande produtora de determinadas commodities agrícolas. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de certa forma, vai afetar o suprimento, a oferta de determinadas commodities no mercado internacional. Isso gera uma pressão inflacionária, isso também causa um entendimento de que é preciso você fortalecer a cadeia produtiva local para não ficar dependente de uma rede de suprimento ou de uma cadeia de suprimento global. Isso tem feito com que, principalmente as economias dos países desenvolvidos, aumentem os investimentos. Quando eu falo economias, não só investimentos estatais como privados, nas cadeias produtivas locais, através de medidas também de incentivos, através também de medidas protecionistas para tornar mais atraente o investimento interno e proteger as empresas locais de uma concorrência internacional, enfim. Então, o que se pôde perceber dentro de uma das consequências da guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia foi que esse conflito, que vai completar no mês de fevereiro, essa aula está sendo gravada domingo,
dia 29 de janeiro de 2023. Então, agora, dia 24 de fevereiro, a guerra estará completando um ano e ainda está muito distante de chegar ao seu fim. Mas essa guerra também deu uma lição, não só para empresários, grupos empresariais, assim como para governos, principalmente dos países desenvolvidos, de que é preciso fortalecer as cadeias locais de produção para reduzir a dependência externa na compra de matéria-prima, na compra de insumos, de peças, componentes, etc. A Rússia está pagando um preço caro por essa guerra também, por causa das sanções econômicas que Estados Unidos, União Europeia e outros tantos países estão impondo à Rússia, de forma a sufocar a economia russa e tentar levar o governo russo a parar a guerra ou negociar um acordo de paz definitivo com o governo da Ucrânia. Enfim, então, a guerra da Rússia com a Ucrânia também, num determinado momento, acabou gerando uma pressão inflacionária em cima das, principalmente, commodities agrícolas, determinados insumos industriais também, e isso, de certa forma, foi ruim para a cadeia produtiva global, e as sanções econômicas impostas à Rússia também geram um alerta sobre a necessidade dos países procurarem ter suas cadeias produtivas internas fortalecidas para evitar, num futuro próximo, qualquer problema semelhante como esse que a Rússia e outros países estão enfrentando por causa dessa dessa guerra insana que vem se arrastando há quase um ano. Aqui nós temos o reshoring e o processo de desglobalização. Reshoring é aquela tendência que se verifica do retorno das empresas para os países sedes. Aqui eu estou utilizando essa imagem muito interessante que retrata a migração das empresas norte-americanas que estavam na Ásia, aqui principalmente na China, na Europa, na África, na América do Sul, de volta para os Estados Unidos. Essa tendência ela vai surgir no governo do presidente Donald Trump e ela vai crescer no governo atual do presidente Joe Biden pelo conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo norte-americano e também por grupos empresariais dos Estados Unidos para repatriar as suas empresas, ou seja, trazer de volta linhas de produção que estavam em países de menor desenvolvimento e, logicamente, que dentro desse contexto há de se destacar também a questão das novas tecnologias, aquelas vantagens comparativas que levaram muitos grupos empresariais a investirem nos países em desenvolvimento, sobretudo na segunda metade do século XX, elas hoje já não fazem tanta diferença, porque hoje a questão crucial para determinadas empresas não é mais a mão de obra barata, é a mão de obra qualificada. Com o advento da quarta revolução industrial, a chamada indústria 4.0, então nós temos hoje linhas de produção automatizadas. Então a robótica, ela não só avançou nas linhas de produção industrial, como vem avançando em outros segmentos da economia, inteligência artificial. Então o que se pensa hoje a nível de investimento é onde você tem um capital humano pensante, ou seja, mão de obra com nível de qualificação maior. Então isso também é um fator que acaba contribuindo para a repatriação das empresas que haviam migrado na segunda metade do século XX para inúmeros países em desenvolvimento. Então você tem que levar em consideração esse aspecto. Isso é ruim para determinados países? Claro que é, pô. Então, na medida em que grandes empresas elas deixem
ou deixam um determinado país em desenvolvimento, isso gera desemprego, isso gera queda da arrecadação de impostos, isso acaba contribuindo amanhã e depois para uma maior dependência econômica. Mas esse processo de desglobalização ele não pode ser entendido de uma forma assim total, e sim parcial, porque é aquilo que eu disse, você não vai ter a desglobalização cultural. Você pode ter a desglobalização econômica, que também não será total, porque as relações de trocas, elas vão continuar existindo entre os países. Então, essa desglobalização, no meu entendimento, vai acabar contribuindo para uma maior especialização da divisão internacional do trabalho, a chamada DIT. Então, países com maior desenvolvimento, fornecendo, o que já fornecem, né, produtos de alta tecnologia, capitais através de empréstimos, através, por exemplo, de determinados tipos de investimentos, mas e os países em desenvolvimento, especializados mais em fornecer esses países produtos primários. Então a gente percebe que esse processo de desglobalização ele vai consolidar a DIT dentro de um preceito que já existiu, que é uma especialização que concentra o capital, a produção industrial, sobretudo de produtos de tecnologia superior, nos países mais desenvolvidos, e uma menor especialização dos países em desenvolvimento industrializados, e o Brasil entra dentro desse contexto, e aqueles países subdesenvolvidos, tradicionais, especializados em continuar fornecendo aos países mais desenvolvidos as chamadas commodities agrícolas e minerais, que são os chamados produtos primários. Claro que isso acaba gerando uma relação de dependência econômica muito grande para os países de menor desenvolvimento. A desglobalização é ruim porque a fuga de investimentos, a fuga de empresas, ela gera desemprego, gera queda da arrecadação de impostos, gera o aumento do empobrecimento da população. Isso também pode gerar o aumento, o crescimento da fome, subnutrição, miséria, enfim. Aqui nós temos o papel da ESG no processo de desglobalização. A ESG é uma sigla que ela surge, alguns anos atrás, dentro desse debate que envolve a necessidade das empresas se adequarem ao chamado desenvolvimento sustentável. Então, esse é a questão ambiental que as empresas, a sigla inglesa, devem levar em consideração nas suas mais diferentes atividades. O S é o social e o G de governança. Então, as empresas elas devem levar em consideração a questão, por exemplo, de gerar produtos que sejam produzidos através de procedimentos que não agridam tanto o meio ambiente, através de tecnologias, como, por exemplo, a adoção de fontes de energia limpas e renováveis, através do emprego de matéria-prima reciclada, através da silvicultura, reflorestamento. Evite adquirir matéria-prima, sobretudo produtos agropecuários procedentes de regiões onde se faça o desmatamento indiscriminado. Então se leve também em consideração a economia de energia para os equipamentos eletroeletrônicos, máquinas, equipamentos e tudo mais. O social levando em consideração as condições de trabalho, o capital social, a valorização do trabalhador, o respeito às leis trabalhistas,
as condições de trabalho do trabalhador, né, dos operários, dos empregados, nos mais diferentes segmentos da economia e por aí vai. E a governança, que é, vamos dizer assim, a administração das empresas dentro de critérios humanísticos, ou seja, que as empresas elas sejam administradas dentro de preceitos que levem em consideração a transparência total em relação a todos os acionistas, independente de ser grande ou pequeno acionista, que levem em consideração, vamos dizer, o recolhimento dos impostos, que levem em consideração uma administração pautada no bem-estar também de toda a empresa, e quando eu falo de toda a empresa, é de todos os segmentos existentes dentro da empresa, enfim. Então, a ESG em si, ela acaba também sendo um fator que a gente pode considerar que contribui para a desglobalização quando as empresas deixam de comprar, por exemplo, produtos provenientes de outros países que não respeitem esses 3 elementos chaves que fazem parte dessa sigla: ambiental, social e governança. Por exemplo, comprar um gado procedente de uma área da Amazônia que foi desmatada ilegalmente. Então a empresa não vai comprar aquele gado, a empresa de laticínio, o frigorífico não vai comprar aquele gado. A empresa de óleo vegetal não vai comprar aquela soja que foi plantada numa área de desmatamento ilegal. Então não vai comprar produtos de empresas que porventura não respeitem a legislação ambiental. Então isso também acaba, de certa forma, fazendo com que, inclusive, países que não tenham uma legislação mais rigorosa nessa questão ambiental acabem afugentando determinados investimentos, sobretudo daquelas empresas que aderiram essa consciência ambiental, social e de governança crescente, e assim essas empresas acabam se concentrando nos países em que essa metodologia está sendo colocada em prática. E isso a gente não pode questionar, porque é algo algo muito bom, para a sociedade, é algo muito bom para o meio ambiente, é algo muito bom para todos nós. Aqui nós temos a Revolução Industrial, a 4ª Revolução Industrial, a desglobalização, aquilo que eu disse ainda há pouco. A 4ª Revolução Industrial, ela vem com as novas tecnologias informacionais, o desenvolvimento da inteligência artificial, o desenvolvimento da robótica, o avanço da nanotecnologia. Então essas novas tecnologias que exigem um capital intelectual muito grande, elas acabam não se desenvolvendo nos países de menor desenvolvimento econômico. E como hoje a indústria ela vem passando por um processo de inovação tecnológica cada vez maior, os países que não dispõem desse capital intelectual, que são trabalhadores altamente qualificados, acabam deixando de atrair investimentos. E empresas acabam retornando, mesmo aquelas que utilizam um conjunto maior de mão de obra e que foram atraídas pelo menor custo da mão de obra, elas acabam retornando aos países de origem, aos países sedes das suas empresas, porque as novas tecnologias de produção hoje são extremamente poupadoras de mão de obra. Setores da indústria que empregavam 100, por exemplo, numa indústria têxtil, hoje empregam 2 pessoas que são programadoras de máquinas, de robôs. Então, o setor automotivo hoje emprega muito menos operários na linha de produção do que empregava no passado. Por quê? São indústrias altamente, vamos dizer assim, altamente desenvolvidas, indústrias que utilizam em larga escala robôs nas suas linhas de produção e por aí vai. E agora, com a chegada
maior da inteligência artificial, esse processo vai se consolidar cada vez mais. Então, moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, pedindo apenas que vocês ajudem a divulgar o canal Geogênio para os seus colegas, amigos, parentes, porque o canal Geogênio não é monetizado, não será monetizado. É uma ferramenta que eu criei para ser um suporte de apoio a você que está se preparando para um concurso militar, um concurso técnico, um concurso de vestibular. A única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar o canal Geogênio. Valeu, moçada! Canal Geogênio democratizando o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!